Olá, seja muito bem-vinda à aula da herança hereditária. Hoje eu vou mostrar para você como os nossos pensamentos impactam de forma negativa a nossa vida. E se eu te falar que existem pensamentos em você que não teve origem em você, que você herdou padrão de comportamento com base no seu sistema biológico de origem? Tanto a ciência quanto as escrituras sagradas confirmam isso, que nós herdamos padrões de comportamento do nosso sistema biológico materno e paterno. E de modo inconsciente nós somos muito leais àquilo que nós recebemos desse sistema. E olha que interessante que eu trouxe para você. Os nossos pensamentos e escolhas não afetam apenas a nossa própria vida, mas também deixam marcas profundas nas próximas gerações. Ou seja, aquilo que você não cura em você, além de você sofrer o dano, você transmite para a próxima geração. Como? Olha, tanto a ciência e a Bíblia revela que os resultados da nossa consciência são transmitidos biologicamente. O homem carrega dentro de si informações através da onde? Através do espermatozoide, o homem transfere para o bebê a sua carga genética. E também a mulher no óvulo transfere para o filho a sua herança de pensamentos, de comportamento. Nós herdamos padrões de comportamentos e pensamento do nosso sistema biológico de origem. E o que isso significa? Isso significa que esses padrões emocionais, como trazemos também crenças limitantes, traumas que pode ser herdado e está trazendo impacto diretamente ao nosso comportamento, decisão, não só para a nossa vida, mas também para as próximas gerações. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha justo você pagar por algo que você não fez? Só que você validou através de um comportamento que você adotou de modo inconsciente, sem saber? Por exemplo, quando uma pessoa ela tem muito medo da vida, ela herdou um padrão de vitimista. Essa mulher, ela constantemente vai ser atacada na sede das suas emoções, na sua mente, com pensamento de medo. E esse medo vai trazer estagnação. Por quê? Porque não adianta nada ela trabalhar o campo intelectual para ter uma carreira de sucesso, se lá no inconsciente dela, se lá no coração dela, ela não se sente capaz, ela tem medo, ela tem trava, ela tem bloqueios. Por isso que é importante você entender a emoção por trás daquilo que você está sentindo, ou seja, qual é a causa, qual é a origem dessa raiz de vitimismo, desse medo, dessa insegurança. Olha o que está dizendo aqui, a epigenética comprova que os sinais emitidos pelos nossos pensamentos ativa e desativa os nossos genes, ou seja, aquilo que você pensa ativa ou desativa os seus genes, ou seja, você valida algo ruim ativando através do seu padrão de comportamento. Se você herdou um padrão de comportamento escasso, mas você validou isso, como que valida isso? Através das suas atitudes, através das suas ações. Então você liga isso. Então o termo epigenética nada mais é o que está ligando e desligando. E olha que interessante isso daqui. Eles são ativados através dos genes e influenciam não só apenas a nossa vida, mas também os nossos filhos, os nossos netos e os nossos bisnetos. Tanto a Bíblia quanto a ciência a Bíblia diz que o Senhor visita até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. A ciência diz que nós herdamos padrões de comportamento até a primeira, até a terceira e até a quarta geração. Ou seja, dentro de mim existem emoções de 3 a 4 gerações por parte materna e paterna. E esse fenômeno explica por que algumas famílias perpetuam ciclos de escassez. Ou seja, tem pessoas que vão viver ciclo de escassez, de medo, de insegurança, padrões destrutivos sem perceber a origem que está por trás disso, que é a origem inconsciente, que foi transmitido de gerações em gerações. É muito forte isso daqui, mulher.
Olha aqui que nós herdamos também. Padrões de vícios, desrespeito, competição, perfeccionismo. Tem pessoas que ela é viciada em trabalhar, outras são viciadas em álcool, drogas. Tudo isso daqui são padrões de comportamentos repetitivos que às vezes nós herdamos do nosso sistema biológico de origem. E como é importante a gente saber que nós não somos reféns. Porque a própria ciência diz, através do termo epigenético que você liga e desliga todo padrão, a Bíblia também diz que nós não somos escravos do medo, que nós podemos quebrar com esse sistema, desde que você tenha uma autoconsciência, o que é que está operando por trás da raiz inconsciente da dor. Não adianta você trabalhar o campo intelectual se o campo emocional está presa. Olha o que diz aqui. Mas há uma esperança. O cérebro ele é totalmente flexível e pode ser reprogramado. Assim como um padrão negativo pode ser passado adiante, também podemos interromper o ciclo que gera a dor, que gera a estagnação, não só para nossas vidas, mas também para futuras gerações. Quando você cura você não cura só você cura os seus netos, os seus bisnetos, os seus filhos, você vai transmitir a cura. Eu acho tão lindo isso daqui, que Deus ele é tão poderoso que ele cura de trás para frente, ou seja, aquilo que eu herdei de lá de trás, eu curo aqui e transmito a cura para a próxima geração. Olha que Deus está dizendo aqui, através das escrituras sagradas. Deus nos deu a capacidade de transformar todos os dias em as novas células nervosas. E tem um versículo da Bíblia que fala sobre essa renovação. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, a cada manhã, a sua mente, as suas células, elas podem ser renovadas, reprogramadas, desde que você ofereça isso para ela. Olha que interessante que eu coloquei aqui. A ciência confirma que existe uma transformação espiritual. A neurocientista descobriu que os rituais de oração, meditação na palavra, fazer exercício físico, isso trabalha a nossa estrutura neural. E o estudo mostrou que prática diárias de orações traz um crescimento significativo no nosso córtex pré-frontal. Esse córtex pré-frontal é essa região da frente, é onde nós tomamos decisões. E essa parte, ela tá relacionada à autorregulação emocional, ou seja, a nossa tomada de decisão assertiva, o nosso discernimento. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo, uma mente renovada. Isso daqui não é só Bíblia, também é ciência. A ciência diz isso. Isso afirma que a espiritualidade não é apenas uma questão de fé, mas também um processo literalmente significativo que trabalha no nosso cérebro, no nosso DNA e também nos nossos antepassados, deixando um legado ou de dor ou de sucesso. E eu quero fazer uma pergunta para você, mulher. Qual é o legado que você quer deixar para as próximas gerações? Um legado de sucesso, de mulher que superou a dor, daquilo que você herdou, porque tanto o reino natural e espiritual, você é reconhecida por aquilo que você superou. Aquilo que você supera é aquilo que você é reconhecida. E olha, nós podemos deixar um legado de dor, de tristeza, de escassez, de traumas, mas também podemos interromper essa cadeia para as próximas gerações, trazendo um legado de crescimento financeiro, emocional e espiritual. Mas qual é a chave disso daqui? Talvez você não saiba, mulher, mas a chave disso daqui é você entender o que é que você herdou. Olha que eu coloquei aqui. O que foi herdado não precisa ser repetido. A sua mente pode ser renovada. O seu cérebro pode ser reprogramado através de uma herança divina. Deus te deu algo divino. Só que quando você está soterrada
na raiz do inconsciente, nos traumas, no medo, no abuso, aquilo que você herdou pode reverberar na sua vida se você não tiver ferramentas, se você não tiver meios e formas de entender que isso não é você, isso é o que está em você. E como a epigenética diz que você tem o poder de ligar e desligar, e lá na Bíblia tem um termo que se encaixa aqui na parte neurocientífica. A Bíblia diz assim: tudo que ligares no céu será ligado na terra. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Aqui já mostra que nós temos o poder do livre-arbítrio. E o poder do livre-arbítrio, mulher, é uma verdade absoluta. Só que quando você desconhece ela, você se torna refém da sua dor, achando que você é a dor em si, e você não é a dor em si. Você não precisa sofrer por aquilo que você herdou. Olha que interessante. Isso não depende apenas de uma força de vontade, mas depende de você compreender. Compreender que Deus já deu recurso para você. Recursos espirituais e recurso científico para você transformar todo o legado de dor que você herdou em um legado de superação. Assim como a neurogênese ocorre diariamente. O que é a neurogênese? Ele é o princípio que renova as nossas células. E essa renovação tem tudo a ver com o que eu acabei de falar para você. Que as misericórdias do Senhor se renova a cada manhã, nos dando uma chance de cada manhã transformar a nossa vida. Muito lindo o que Deus faz. Olha que interessante isso daqui. O que você escolhe alimentar hoje, mulher? O que você escolhe alimentar hoje, você vai deixar um legado para as próximas gerações. Se você perpetuar padrões destrutivos, você vai ativar uma herança destrutiva. Agora, se você ativar uma herança de prosperidade e plenitude, com base na sua essência divina, com base naquilo que você herdou de Deus, com base no seu eu divino, nos meus treinamentos eu falo que existe um eu divino, um eu da essência, daquilo que o Espírito Santo colocou em você. A Bíblia diz que de antemão o Senhor te escolheu, te elegeu. Você é predestinada para o sucesso, porque você carrega o DNA do seu Pai eterno. Só que quando você foi pro ventre, você recebeu o DNA paterno, o DNA materno e suas cargas genéticas de padrões. Só que você não precisa ficar presa àquilo que você herdou. Você pode romper com isso e viver a vida abundante que o Espírito Santo de Deus tem para sua vida. Mas a decisão está nas suas mãos. Lembra que eu falei para você que você é reconhecida por aquilo que você supera? Tá na hora de você decidir o que é que você quer transmitir e levar para as próximas gerações. Existe uma transmissão geracional que é um impacto no nosso comportamento. Olha o que a ciência diz. A ciência comprovou que padrões herdados não são apenas coisas biológicas, mas também emocionais, que impactam o nosso comportamento. Estudos na área da epigenética mostram experiências vividas pelos nossos antepassados podem deixar marca nos nossos genes e também afeta a forma como nós vemos o mundo. Ou seja, existe um marcador celular que registra no nosso corpo aquilo que nós herdamos, que vai reverberar através de padrão de comportamento e pensamento. E olha aqui um dado científico com uma conotação teológica. Existe uma conexão espiritual, um legado de bênção e um legado de maldição. A Bíblia mostra que essa transmissão geracional não acontece apenas no nível biológico, mas também no nível espiritual. E aqui tem um dado da Bíblia que diz assim, em Êxodo 26, no capítulo 26, que diz assim: Deus diz que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. No entanto, ele também nos revela que a sua misericórdia se estende por 1000 gerações, daqueles que o amam e guardam o seu mandamento. Olha que lindo.
as misericórdias do Senhor se estendem por 1000 gerações, desde que você o ama e guarda os seus mandamentos. Porque quando você herda um padrão que traz comportamento de ciúmes, de culpa, de medo, de ansiedade, de vitimização, vício em comida, você traz consigo padrões de se autocriticar, criticar o outro, medo, arrogância, orgulho, sentimento que destrói você, trazendo inferioridade. Quando você valida isso, você arranca de você o seu poder pessoal de agir conforme a Bíblia disse que você é, mulher. Uma mulher cheia da graça do Senhor, com habilidade, com dons e com talentos. Dentro dos meus atendimentos, eu aplico exercício. Na grande maioria, as pessoas não sabem qual é a habilidade, qual é o dom, qual é o talento natural que elas carregam. E por conta disso, elas vivem uma vida bem abaixo daquilo que elas nasceram. Por quê? Porque elas estão validando o comportamento herdado dos pais, do sistema biológico. Deus não te fez para ser uma mulher fracassada. Haja visto que a Bíblia diz assim, que o Senhor, seu Deus, te deu a capacidade de fazer riqueza segundo aquilo que o Senhor colocou em você. Isso está na Bíblia. Outro versículo que diz que Deus te deu o poder e a habilidade de ter autoridade. Ele diz assim, eu não vos dei espírito de covardia, mas pelo contrário, de poder, de ousadia. Para quê? Para você romper com todos os padrões. E o que isso significa? Que as escolhas de gerações lá de trás, elas podem ter um impacto diretamente em você e nas próximas gerações, mas você pode romper isso através da sua autoconsciência, de uma reprogramação mental. E tudo isso eu faço de forma estruturada através do meu método Herança Hereditária, onde eu sou especialista na raiz do inconsciente, aonde eu vou trazer estrutura através de slides e exercício terapêutico para você romper e entender qual é a causa e a origem que está ali por trás daquele comportamento e pensamento. Haja visto que você só pode romper naquilo que é sabido, ou seja, naquilo que você conhece. Por que algumas pessoas não rompem? Porque existe um ponto cego. Ela não está vendo aonde que está a origem e a causa. A origem e a causa está na raiz do inconsciente, que constantemente você é assaltada na sua mente com pensamentos que te deixa para baixo, que te oprime, que faz você viver uma vida de procrastinadora, de medo, de insegurança. Olha o que diz aqui. Se nós submetermos aos padrões destrutivos, perpetuamos um ciclo de maldição. Ou seja, a gente recebeu uma maldição hereditária de comportamento do nosso sistema. Só que se eu validei isso com o comportamento que eu herdei, esse problema não é mais do sistema. Agora esse problema é meu, é da Cleide. E quem que tem que romper com isso? Eu. As pessoas pensam que quando elas vão para a igreja, elas levantam a mão e aceitam Jesus, o passado dela é apagado. Aquilo que você herdou está dentro de você. Deus não vai jogar na sua cara os seus maus comportamentos atuais. Mas aquilo que você fez lá atrás trouxe uma consequência. E por que algumas pessoas não conseguem romper com o ciclo de dor? Porque elas estão presas mantendo o mesmo padrão destrutivo, que faz elas repetidamente ter o mesmo pensamento, comportamento e ação. E aqui não tem nada de espiritual, porque o comportamento, quem que tem que romper com ele é você. A salvação eterna é uma coisa, o seu comportamento é outro. E as pessoas querem ter sucesso com um comportamento que não agrada ao Senhor. Um comportamento que faz mal para si mesmo. E um comportamento que não está de acordo com aquilo que Deus idealizou para você, mulher. Porque Deus não te fez com uma unção de fracassada. Pelo contrário. Deus te deu a habilidade para você avançar nessas 3 esferas. Espiritual, emocional, que inclui relacionamentos, e espiritual, emocional e financeiro. A prosperidade é um dom divino. Um relacionamento saudável é algo da vontade do Senhor.
Olha que interessante aqui, ó. Se nós nos submetermos a padrões destrutivos, perpetuamos essa maldição. Mas, se escolhemos viver alinhado aos princípios divinos, ativamos o fluxo da bênção para a nossa descendência. Ou seja, eu ativo a prosperidade em mim, eu ativo a prosperidade no meu filho, eu ativo a prosperidade nas minhas netas com aquilo que eu herdei de uma nova mentalidade. A Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Por quê? Porque se nós tivermos a mente fixada naquilo que nós herdamos, é muito provável que a gente vai manter o padrão do pai, da mãe, dos avós. E isso pode trazer um dano. E olha qual é a chave. A chave para a transformação dessa mente renovada, olha o que é a mente de Cristo, que é o que eu acabei de mencionar. Romanos 12, 2 diz assim: quando decidimos alinhar nosso pensamento com a verdade de Deus, ativamos os novos circuitos do nosso cérebro, quebrando os padrões inconscientes que dão origem ao nosso sistema familiar. Como que a gente quebra? Através da renovação da nossa mente. E olha que lindo. No Herança Hereditária você vai se libertar dos padrões que você herdou, mulher, e que na grande maioria impede você de avançar. E eu quero deixar aqui uma pergunta para você. Qual é o legado que você quer deixar para as futuras gerações? De uma mulher próspera e bem-sucedida que venceu a pobreza ou que manteve o padrão escasso? Olha que eu coloquei aqui, ó. No Herança você vai entender quais são os padrões financeiros que molda a sua mente, que trabalha contra a prosperidade divina. E até quando você vai permitir os padrões herdados impedindo você de ter resultado, de ter sucesso? O que você recebeu, você não precisa manter com uma lealdade que te traz dor, estagnação, que te traz relacionamentos tóxicos e abusivos. Você pode muito bem romper com isso para viver a vida em abundância que o Espírito Santo de Deus tem para sua vida. É muito forte. E olha que interessante isso daqui. Como que funciona todo o meu atendimento dentro do Herança Hereditária? Você vai receber exercícios terapêuticos baseados na neurociência para ressignificar suas crenças. Você vai ter uma análise da sua árvore genealógica dentro dos exercícios que eu vou aplicar. Eu vou mostrar cada padrão herdado do seu sistema que hoje você está validando através de pensamento, comportamento. Você vai quebrar e romper com o ciclo de escassez para ter uma vida financeira saudável, abundante, ativa. Você vai ativar a sua mentalidade criativa, porque toda a criatividade Deus deu para o homem. Quando Deus disse assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Deus te deu atributos para criar um modelo de negócio, um produto, um serviço, para você trabalhar com ele e ser próspera e bem-sucedida. Algumas pessoas ficam presas em trabalhos que elas não amam, adoecendo até o seu corpo, porque elas têm medo de romper e avançar, porque elas pensam que elas não são capazes de criar algo. E se eu te disser que Deus te dá habilidade para criar algo altamente lucrativo com aquilo que você já carrega? A Bíblia diz que Deus colocou dentro do homem um poder peculiar e singular, ou seja, você carrega um dom único que Deus deu para você, para avançar. Só que quando você não acessa o seu dom, a sua habilidade, o seu talento, você fica preso em ciclos de escassez, achando que você não tem valor. Daí você vai se envolver com tarefas. E o que é tarefas, Cleide? Tarefa é você entrar dentro de um emprego que você não se sente bem valorizada, que às vezes você escolheu por escolher, que você descobre que você nem gosta. E tudo isso, repetidamente fazendo algo que você não gosta, isso pode trazer doenças. Eu cuido de pacientes
que têm problemas seríssimos, até câncer. Por quê? Porque ficaram 20 anos dentro de um trabalho que eles não gostavam, forçando o cérebro dele, a mente dele, ficar ali recebendo, às vezes até maus tratos dentro de uma empresa, ou até mesmo se sentindo pequena, inferiorizada, porque ela estava num ambiente que não era dela. Simplesmente por influência dos pais ou de amigos, entrar numa carreira que não se sentiu feliz. E vai fazer sentido para você se daqui 20 anos você descobrir que você poderia fazer coisas grandiosas e não fez porque você ficou presa no ambiente, porque você tinha medo de romper, insegurança. E dentro do Herança Hereditária eu vou te dar ferramentas, um passo a passo para você romper com todo o padrão herdado, com toda a estagnação, para você romper. E olha que interessante, você vai ter acesso a coisas que você nem imagina, É você descobrir a sua identidade divina. No meu método eu falo muito isso. Existe a identidade do eu conceitual. O que é o eu conceitual? O eu com a crença que você herdou. Conceito é coisa. Ó, tô aqui com o meu mouse, isso aqui é uma coisa. Tudo que não faz parte da sua essência é uma coisa. O pensamento é uma coisa. O padrão herdado é uma coisa. Você é uma coisa? Não. Quem é você? Você é alguém que o Eterno escolheu. Então você não é um eu conceitual. Você é um eu divino. E no Herança Hereditária, que é uma mentoria terapêutica, você vai ter acesso ao seu eu divino, o eu da essência. Por quê? Porque na grande maioria nós estamos com a nossa mentalidade condicionada. E o que é o condicionamento mental? É você se ver com a condição da mente. Você é a condição da mente? Não. Você é alguém que tem um condicionamento, que pensa com base no seu sistema biológico de origem, que pensa conforme o seu sistema cultural. Você não é isso. Você é alguém que o Eterno escolheu. Deixa eu falar algo para você. Nós já estamos no final dessa aula. Toda semana eu vou trazer para você aqui um conteúdo de valor com base na neurociência, com base nas escrituras sagradas, para você romper nessas duas esferas. E se tudo isso que eu falei aqui nessa aula fez sentido, deixe um comentário aqui embaixo que eu quero conhecer você. E se você quiser entrar na minha mentoria Herança Hereditária da Prosperidade, vem falar comigo. Eu tenho um passo a passo estruturado que pode ajudar você a romper com todo o legado que você herdou, tá bom? Um beijo no coração, fica com Deus.